Vamos lá, vamos continuar com a segunda parte de invalidades processuais. Nessa parte nós vamos fazer assim, vamos começar primeiro com os slides e no final eu vou mostrar para você, vou provar que o novo Código de Processo Civil está seguindo rigorosamente essa nossa aula, tá? Vocês vão ver, tá bom? Então vem comigo, vamos então falar sobre invalidades processuais, parte 2. Começando com os vícios do ato processual, né? Então, quanto aos vícios, vamos recapitular, né? No processo, eles ocorrem quando há a violação dos requisitos de validade dos atos processuais. Vou falar em vício processual, irregularidade, nulidade, é quando o ato foi praticado de forma contrária ao que está previsto na lei. Isso é vício, tá? Ou seus elementos, neste caso, são considerados. Quais são? Aí nós vamos novamente fazer uma pincelada nos atos inexistentes, no absolutamente nulos, no relativamente nulos. Vamos lá. Então, os atos inexistentes são aqueles que não existem no mundo jurídico, é o não ato, é o ato que não existe. Nesses atos não se questiona sobre a eficácia dos atos, visto que para a justiça eles nem sequer existem. Lembra? Sentença assinada por uma pessoa que não é juiz. Petição inicial assinada por uma pessoa que não é advogado, quando a lei não permite que outra pessoa assine. Uma ação promovida pelo Ministério Público assinada por uma pessoa que não é promotor de justiça. Como, por exemplo, a sentença exarada por quem não for juiz. Esse é um exemplo básico de ato inexistente. Absolutamente nulos. Existem atos, né? Esses atos existem no mundo processual, entretanto, só até o momento em que se torna conhecimento de sua nulidade. Ele existe, ele é praticado, mas no momento em que eu tomo conhecimento que ele foi praticado de forma incorreta, gera então a nulidade do ato. Visto que, como os requisitos essenciais dos atos são afetados, os requisitos essenciais, lembra? Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei, lembra? O juiz, de qualquer modo, tomando conhecimento, deve validar o ato de ofício. Porque se a nulidade é absoluta, e aí eu já pauto uma outra diferença aqui. Gente, olha só. Quando eu tiver nulidade absoluta, eu vou poder ter arguição pela parte ou de ofício pelo juiz. Todavia, se a nulidade for relativa, é só feita pela parte, ó. E a parte vai fazer aonde? Na nulidade relativa? No primeiro momento que ela tiver para falar no processo. Normalmente, se ela for requerida, na contestação, né? Então, na contestação, ela vai arguir. Lógico, se o ato for nulo, eu vou declarar, o juiz mesmo vai declarar de ofício. Nada impede que a parte arcua a nulidade absoluta. Por tratar-se de vício insanável, apesar poder ser suprido por outro válido. Quando eu digo vício insanável, é que aquela citação inválida ela vai ser nula, mas nada impede que seja feita outra citação de forma válida, tá? A citação sem os requisitos legais, eu acabei de falar na citação, é nula de pleno direito, anulando inclusive a sentença por ser proferida neste processo. Eu não posso ter uma sentença, imagine, por exemplo, só para amor ao debate, tu faz uma citação por edital de uma pessoa que não está em local inacessível. A pessoa está lá, mora na comarca, bem perto inclusive do fórum. Aí o juiz, como ela não foi citada, ela não tomou conhecimento do processo, para todos os efeitos legais ela era rével, houve pena de confissão e revelia, porque como ela não contestou, foram presumidos os fatos alegados pela parte na petição inicial, o juiz
toma-te. Sentença contrária à parte. Vai vir um belo dia, ela vai lá e toma conhecimento que houve essa decisão, judicial, né? E, consequentemente, ela vai, então, arguir a nulidade absoluta daquele processo. Porque ela não houve a citação válida daquela pessoa. A nulidade absoluta gera anulação daquela sentença, porque aquele processo teve a citação válida, a citação inválida, quero dizer, e consequentemente eu tive um ato processual que dimanou daquela situação, e aquela sentença, como teve ligação com aquela citação inválida, todos aqueles atos processuais que dependeram daquela citação são considerados inválidos. Beleza. Atos relativamente nulos ocorre quando a parte prejudicada não pede a invalidação do ato nulo, né? Devido ao fato de o defeito ser mais leve que no ato absolutamente nulo. Então, os atos relativamente nulos, nós já sabemos que são normas cogentes, que foi feita por interesse da parte, e, consequentemente, eu tenho o quê? Eu tenho uma citação que, por exemplo, não é absolutamente nula. Houve uma irregularidade no nome da parte, mas a citação foi entregue pessoalmente para a parte, né? Aí a parte chega lá em juízo, na audiência, doutor, eu quero arguir a nulidade absoluta da citação. Por quê? Não, porque meu nome está errado. Mas o seu nome estando errado na citação não é nulidade absoluta. Eu posso ter uma nulidade relativa aqui. Tu entendes a situação? E, aliás, não seria nenhuma nulidade relativa. Seria uma irregularidade. O nome dele está errado. Pode acontecer? Pode. Nulidade absoluta. A nulidade absoluta, a consequência da nulidade absoluta não é extinguir o processo. Nesse caso da sentença, quando eu tinha uma citação inválida, ela foi extinta a partir da citação, porque a citação era inválida. Mas eu posso ter situações em que eu aproveito os atos processuais que eles não estão ligados com aquele ato nulo. Então, a nulidade absoluta não extingue o processo em todas as situações. Depende da situação. Se for uma sentença que estiver diretamente ligada a uma citação inválida, vai extinguir o processo, evidentemente. A partir dali, ele vai ter que ser refeito tudo de novo. Ele vai ter que ser citado de novo, o processo ser feito novamente, tá? Para vocês terem uma ideia, umas operações da Polícia Federal contra alguns figurões aqui da República, foi anulado o processo porque se considerou que as provas colhidas foram inválidas. E aí não foi um problema de citação, foi um problema de prova que foi colhida de forma inválida. Então, eu tenho que ter uma citação válida. Eu tinha uma citação válida, a pessoa foi, contestou, todavia, não foi no momento da citação que houve a nulidade absoluta, foi no momento da colheita de provas, porque supostamente não foi feita a colheita de prova de modo correto, como determina a lei. Bom, pode ser ratificado pelo silêncio da parte, de forma que a iniciativa da parte é necessária à retificação do ato. Então, como eu disse, eu tive aí uma nulidade relativa quando, por exemplo, ela entra com ação sendo ela interditada. Você, a curadora, se você ratificar o ato praticado por ela, tranquilo, o juiz vai mandar ela, em determinado prazo, 10, 15, 30 dias, entrar em contato com você para que você retifique o ato, porque ela não pode praticar atos da vida civil, ela está interditada, e você, como curadora, vai, então, praticar o ato no lugar dela. Então, essa ratificação supre a nulidade, resolve o problema, tá? Por isso que a nulidade relativa, se ela não for arguída no momento oportuno, ela se convalida. Ocorrem geralmente quando as
faculdades processuais das partes são violadas, como o deletério à ampla defesa. Então, se eu impedir a ampla defesa, nulidade absoluta. Se eu impedir o contraditório, nulidade absoluta. Se eu impedir o devido processo legal, nulidade absoluta. Se eu impedir a igualdade de parte, nulidade absoluta. Todas essas situações geram nulidade absoluta, tá? Princípios. Agora sim, vamos lá. Princípios das nulidades dos atos jurídicos processuais. O princípio maior que rege os atos processuais é o princípio da publicidade dos atos processuais. Os atos processuais são públicos, né? Nele é permitido a qualquer pessoa, qualquer do público, ter acesso às audiências, assim como os atos do processo, desde que não estejam correndo em segredo de justiça. Aí o que não é público, professor Franklin? Investigação de paternidade, divórcio, causas que envolvem criança e adolescente, etc. Tá? Os demais, você tem acesso, eu tenho acesso, todos nós temos acesso aos atos processuais. Então vamos lá. Este princípio garante uma maior fiscalização do Poder Judiciário por parte das pessoas interessadas no processo. Por que se dá publicidade? Porque a pessoa vai lá, veja como foi realizada a audiência e se tiver alguma coisa errada, ele vai ser o primeiro a dizer, olha, está errado isso aí. Assim como da própria comunidade. Entretanto, outros princípios também merecem destaque. Vamos lá. Quais são esses outros princípios que merecem destaque? Princípio da informalidade. Então preste atenção, na prova da OAB, na prova de concurso público, vem muito assim. O princípio da informalidade é papapá, papapá, papapá. O princípio do parinolité sansgrift é papapá, papapá, papapá. O princípio da convalidação é, e é isso que eu não quero que você erre na prova. Então vamos lá. Primeiro, o que é princípio da informalidade? Os atos processuais não dependem de forma, exceto se a lei expressamente determinar. Então, eu só vou exigir forma, só vou exigir solenidade se a lei determinar. Por exemplo, citação por edital, citação por hora certa. Sentença, ele não exige que seja proferida em prosa ou em verso, ele deixa aberto, mas ele exige que a sentença tenha pelo menos relatório, fundamentação e conclusão. Então, essa é a forma, tá? Esse princípio veio para garantir que os atos processuais garantam sua finalidade de forma e não prejudique a parte nesse sentido. Se ele for realizado de outra forma, ele será aproveitado segundo o princípio da instrumentalidade. Então, deverá ser mantida o ato processual sem ser declarada nulidade, evitando-se a repetição meramente burocrática do ato processual. Isso é uma coisa que o novo Código de Processo Civil muito prega, que você tem que tentar aproveitar ao máximo o ato processual para não estar repetindo o ato processual. Este princípio não tem efeitos no caso de nulidade absoluta. Princípio da instrumentalidade das provas, das formas, né? Está na prova, é pergunta de prova. Pergunta de prova. O que é a instrumentalidade? De acordo com esse princípio, o ato processual praticado de forma diferente a que a lei estabelece, mas se ele atingir a sua finalidade, ele não deve ser considerado nulo, ele deve ser considerado válido. Exatamente. Então o cidadão foi no cartório, tomou ciência em cartório, era para ter sido citado por oficial de justiça, mas ele estava no cartório, ele tomou a ciência no cartório. Por que ele vai chegar em audiência e vai dizer, seu juiz, olha, por favor, eu quero arguir a nulidade da minha citação? O senhor não foi no cartório? O senhor não tomou ciência? O senhor não teve tempo para articular a sua defesa? Então não existe nulidade e instrumentalidade das formas.
princípio do aproveitamento. Outro princípio está no novo Código de Processo Civil. O que é aproveitar? É justamente evitar ao máximo eu declarar nulidade, tentar aproveitar sem declarar nulidade do ato. Então, de acordo com esse princípio, a nulidade não será decretada quando for possível suprir o defeito ou aproveitar a parte do ato. Você entrou com o inventário e partilha dos bens do seu falecido pai. Não juntou o nome dos irmãos, não juntou o nome da sua mãe que está viva, o juiz vai logo canetar pelo princípio da primazia de mérito? Não. Ele vai determinar que você conserte, coloque no polo ativo da relação jurídica processual o espólio do seu pai e coloque lá na petição as outras pessoas que fazem parte daquela ação de inventário, que seriam os seus irmãos e seria a sua mãe, que se for viva e tiver condições, será a meeira, será a inventariante, né? Então, pelo princípio do aproveitamento, o juiz vai aproveitar aquele ato processual. Apenas a invalidade parcial dos atos processuais. Aquela petição que você fez errada no seu nome será colocada de lado, você vai consertar, vai retificar aquela petição. Princípio do prejuízo, né? Pade nulité sangrif, né? De acordo com esse princípio, ocorre o interesse público de manter o processo. Eu só declaro a nulidade se houver prejuízo para a parte. Não, realmente, seu juiz, houve prejuízo porque eu fui no cartório, eu tomei ciência realmente desse processo, mas estava faltando só 24 horas para a audiência, eu não tive a oportunidade de falar com o meu advogado, eu não tive a oportunidade de articular minha defesa, então tudo bem. Aí há um prejuízo, o processo vai ser nulo, tá? Vai ser nula aquela citação, e aí eu vou novamente abrir prazo para que ele, no prazo de 15 dias, conteste novamente ou marque a audiência, tá? Caso haja um ato processual cuja nulidade não chegue a prejudicar a liberdade de atuação de qualquer dos postulantes, não haverá prejuízo. Ao passo que, nesse mesmo exemplo, se ele foi no cartório, tomou ciência em cartório, mas o escrivão deu com bastante antecedência tempo para que ele articulasse a defesa, ele não pode chegar na audiência e dizer que houve prejuízo, tá? Preclusão. Nós também, recapitulando, nós já vimos preclusão quando nós falamos de atos processuais. Nós estamos falando, na verdade, um pouquinho mais aprofundado, porque o que me preocupa nas provas que eu tenho visto é os princípios que vão cair e a questão da diferença entre nulidade relativa absoluta e irregularidade e invalidade, que eu acho que já deu, nós falamos num primeiro momento na primeira aula e agora na segunda aula, né? Conceito. O que é preclusão? É a perda da faculdade de praticar um ato pela transposição de um momento processual. Então, se você é citada e sabe que tem 15 dias para contestar aquela ação, você tem 15 dias. Se você perdeu aqueles 15 dias, dançou. Significa dizer que você perdeu, precluiu o teu direito de contestar. Você tinha 15 dias para entrar com apelação. Não apelou, perdeu. Porque o teu recurso será intempestivo, tá? Distinção, decadência. Vamos fazer agora uma distinção. Pode ser que possa vir uma questão na prova, de prova, com a diferença entre preclusão, que é a perda do ato processual, e a decadência. Por exemplo, a decadência ocorre quando a parte não se utilizar do direito no tempo oportuno. Então, por exemplo, no processo penal você decai do teu direito de queixa se você não exercer no prazo de 6 meses. Você decai do teu direito de representação nos crimes de ação penal
condicionada à representação, se você não representar para o Ministério Público no prazo de 6 meses. A ameaça é uma. Se uma pessoa te ameaça de mal justo e grave, tu tens que entrar com a representação no prazo de 6 meses. Classificação da preclusão. Preclusão é a perda da capacidade de praticar o ato processual. Está relacionado com o ato processual. Decadência está relacionada com o exercício do direito de ação ou representação. No caso da queixa, que eu dei o exemplo, ação. No caso da representação, de representação. Tá? Lembra, preclusão está relacionada com ato processual. Decadência com o direito de exercer um determinado direito. No caso aí, o exemplo da queixa, que tu tem 6 meses, e o exemplo da representação nos crimes de ação penal condicionada à representação, que tu tem também 6 meses, tá? Preclusão temporal é proveniente de a parte não praticar o ato processual em determinado prazo estipulado pela lei. Você perdeu o prazo da apelação, preclusão temporal, tinha 15 dias. Você perdeu o prazo da contestação, tinha 15 dias. Então, preclusão temporal. Preclusão lógica, e nós já vimos também isso. Na aula de atos processuais está lá, preclusão temporal, preclusão lógica, está tudo lá. Estamos recapitulando. Ocorre quando um ato não mais pode ser praticado pelo fato de se ter praticado outro que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado. Então, por exemplo, nos crimes de ação penal privada, você está processando uma pessoa, um crime de ação penal privada, e essa pessoa te convida para jantar, tu vai lá para um jantar na casa dele, para um churrasco de final de semana na casa dele. Isso é um ato incompatível com a vontade que você tem de processar ele. É o que nós chamamos de preclusão lógica. No processo civil, um exemplo seria o seguinte: tu chegas para o juiz numa audiência e o juiz pergunta para ti: olha, tu tens interesse em renunciar ao prazo recursal? Tu diz para o juiz: tenho, não quero recorrer, doutor. Aí isso fica registrado em audiência, tu assinas, amanhã tu voltas lá e diz: olha, eu queria recorrer. Mas espere lá, doutor, a senhora disse aqui que não queria recorrer, a senhora, existe a preclusão lógica, o seu ato é incompatível. Como é que a senhora diz ontem que não quer recorrer, hoje a senhora quer recorrer? E finalmente a preclusão consumativa. Consumado o ato, não poderá a parte pretender praticá-lo novamente, né? Então, você não arrolou testemunhas na contestação, está consumado. Você não recorreu, está consumado. Você não pediu a perícia, está consumado. Você não tem como, perdeu a oportunidade, não tem como, pelo princípio da preclusão consumativa. E a perempção? Vimos aí preclusão, decadência. Qual seria o exemplo de o que seria a perempção? É a extinção do direito de praticar um ato processual ou de prosseguir com um processo quando, dentro de certo tempo ou dentro de certa fase, não se exercita esse direito de agir, seja por iniciativa própria, seja por provocação da ação ou omissão da parte contrária, ou ainda por determinação do juiz ou disposição legal. É um conceito do Isis de Almeida. O que seria um exemplo de perempção? Um exemplo: você estava representando ela numa ação em que você é a curadora e ela é interditada. Você morre. Ela tem que providenciar um substituto processual, o outro curador. E aí, se ela não providencia um representante legal, ela vai ter a ação considerada perempta. Ela tem que tomar providências para substituir o representante legal dela. Outro exemplo: seu pai numa ação morre. Se os seus irmãos, você e seus irmãos, não ingressam com a ação, o que acontece? O juiz dá um prazo
para que aquela parte que faleceu, e a gente deu essa parte, quando nós falamos de substituição processual, morre uma parte, sua mulher, seus descendentes, ascendentes, vão substituir aquela parte na relação jurídica processual. Eles têm um determinado prazo, 30 dias. Se eles não fizerem isso no prazo, existe a perempção. Isso é a perempção, tá? Perempção. Extinguiu-se uma empresa, não tem a substituta dela, perempção. Morreu uma pessoa, ela não foi substituída, perempção. Morreu o advogado, você não substituiu o advogado, perempção, tá? E acabou. Mas antes de eu falar a palavrinha mágica, alguma dúvida, alguma pergunta, vamos dar uma olhadinha aqui no novo Código de Processo Civil? Então vamos rapidamente aqui. Olha aqui comigo. Nulidade. Eu disse que o novo Código de Processo Civil segue rigorosamente essa minha aula. Vamos confirmar? Primeiro, olha o artigo 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa. Não tinha explicado isso no início da aula? Se você deu causa à nulidade, você não pode arguir. Só ela que teve prejuízo. Então já comprovei um. Comprovando dois. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo de alcançar a finalidade. Qual é esse princípio? Princípio da instrumentalidade das formas, né? Está explicado, foi explicado e está aqui. Não se aplica ao disposto no caput as nulidades que o juiz deva decretar de ofício. Quais são as nulidades que o juiz deve decretar de ofício? Nulidades absolutas. Então quer dizer, professor, que o princípio da instrumentalidade das formas não se aplica à nulidade absoluta? Não, porque se eu violar um princípio de ordem pública, não tem como eu praticar ele de outra forma, tá? Ele só se aplica à nulidade relativa, assim como o princípio do prejuízo, né? Nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Então, mas ele não praticou o ato processual, mas ele não contestou naquela ação, porque ele não foi citado regularmente. Se houve nulidade da citação, é nulidade absoluta, o juiz decreta de ofício, e não tem como eu dizer, não, mas o oficial de justiça mandou o edital para ele, porque tem aquela forma que tem que ser prevista em lei. 279 é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Nós não falamos nessa aula de nulidade de Ministério Público, mas nós falamos esse assunto, nós tocamos na aula de Ministério Público e também está à disposição de vocês. Então, o Ministério Público, se não for intimado, ele tem que ser intimado. Se ele não for intimado, a nulidade absoluta. Atenção, eu falei intimado. Porque se ele for intimado e não se manifestar, não há nulidade. Olha o que eu disse, vou repetir de novo. Se ele for intimado e não se manifestar, não há nulidade. Ele pode ser intimado e se manifestar no processo. O que a lei pede é que ele seja intimado. Ele tem que ser intimado pessoalmente. Se ele não for intimado, nulidade absoluta. Mas se ele for intimado e não se manifestar por negligência dele, membro do Ministério Público, o processo segue. Deu para entender? Bom, que mais? Se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz validará os atos praticados a partir do momento em que deveria ter sido intimado. Não pode tramitar sem um conhecimento do MP. Mas se ele teve conhecimento e foi intimado, não tem nulidade. A nulidade só poderá ser decretada após a intimação do membro do Ministério Público e se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo para ele. Se houver prejuízo para o membro do Ministério Público, evidentemente, nós teremos a nulidade. Vamos subindo aqui, que já está terminando. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Nós falamos aqui, eu não posso fazer citação sem cumprir, porque a citação é um ato solene, né? Principalmente a citação por edital e a citação por hora certa, né? Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Também falei aqui
que quando o ato nulo tiver nexo de causalidade com os outros atos, esses outros atos que tiverem nexo com ele, que dimanem dele, vão ser considerados nulos. Atenta, porque o ato nulo, ele cria, né? Desse ato nulo nascem os galhinhos dele, né? Esses galhos todos têm que ser cortados, porque são nulos, tá? O ato, ao pronunciar a nulidade, o juiz decretará os atos que são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Qual é esse sistema aí que o juiz determina? O sistema alemão. O sistema alemão, o juiz determina